Você diz que está cansado, mas não é sono que resolve. Não é o tipo de cansaço que um final de semana livre cura. O que você sente é um peso que não tem nome. Uma exaustão que se esconde por trás do "tô bem". Você funciona, mas por dentro é como se estivesse sempre no limite. E a pior parte, ninguém percebe. Porque você aprendeu a sorrir no automático, aprendeu a responder, a entregar, a ser útil, enquanto vai desaparecendo de si mesmo pouco a pouco. Esse não é só um corpo cansado, é uma alma sobrecarregada de tudo que não pôde dizer, de tudo que engoliu para manter a aparência, de tudo que fingiu que não doía. Talvez ache que só precisa de férias, mas na verdade é que você precisa se encontrar de novo, lembrar quem você era, antes de começar a viver no modo dar conta. Eu sou o Guilherme, formado em psicologia, e se você está procurando frase pronta ou autoajuda, já te aviso, aqui não tem. Aqui eu misturo psicologia com o cotidiano, para pensar menos no que é certo e mais no que faz sentido para você. Porque esse cansaço que te persegue talvez não seja só um sintoma, talvez ele seja um aviso. E se você tiver coragem de escutar o que ele está tentando dizer, pode descobrir que você não é fraco. Só está carregando pesos que nunca foram seus. E é sobre isso que a gente precisa falar agora. Disseram que se você fosse uma boa pessoa, tudo daria certo. Que bastava ser educado, responsável, atencioso, generoso, e o mundo ia te devolver na mesma moeda. Falaram que se você estudasse, o sucesso viria. Que se você amasse com força suficiente, seria amado de volta. Que se você cuidasse de todos, alguém cuidaria de você também. E que se você segurasse firme, ninguém ia te deixar cair. E você acreditou. Eu também. Fazia mais do que pediam, dizia sim pra tudo, segurava a barra de todo mundo. Me achava forte, correto, do tipo que resolve. Só que quanto mais eu me entregava, menos eu parecia existir. Cresceram dizendo que o mundo era justo, que bastava fazer tudo certo, mas esqueceram de avisar que a vida real não funciona por merecimento. Aí você dá tudo de si, o reconhecimento não vem. Você ama inteiro e acaba sozinho. Você é leal, paciente e ainda assim descartável. Enquanto isso, os vídeos dizem pra você vibrar alto, pensar positivo, manifestar abundância, como se tudo se resumisse a mindset e frases de efeito, como se cansaço fosse drama, como se ansiedade fosse escolha. Mas a real é outra. Fazer tudo certo não é garantia de nada. E se ser gente boa demais só faz com que esperem que você suporte tudo calado. E foi aí que começou a rachar. Não foi de uma vez, nem com barulho. Só aquela sensação estranha de que você faz parte da vida dos outros, mas ninguém parece notar quando você começa a sumir. Eu segui nessa por muito tempo. Dizia sim, resolvia tudo, fingia que estava tudo bem. E por fora funcionava, mas por dentro parecia que eu ia desabar a qualquer momento. Só que não desabava, porque nem isso eu achava que tinha o direito de fazer. Eu lembro de um dia específico. Cheguei em casa, deixei a chave na mesa e sentei no chão da cozinha. Não chorei, não pensei em nada, só fiquei ali, como se meu corpo tivesse ligado, mas eu não estivesse mais dentro. E é assim que começa. O travesseiro vira confessionário, o silêncio do quarto pesa mais que qualquer barulho. O café esfria sem ser tocado, o feed fica rolando por inércia, mas nada prende, nem você. Você começa a se atrasar para coisas que antes fazia no automático. Responder mensagem vira esforço, sair da cama uma luta de argumentos invisíveis. E o pior, ninguém vê. Por fora você tá ali, presente, educado, funcional, mas por dentro, o cansaço que a medicina não mede. Uma vontade de sumir só para ver se alguém sente falta. Aí vem o medo. Não o medo de morrer, mas o medo de continuar vivendo assim, dia após dia. Como se esse vazio que nem você consegue explicar. O que você chama de rotina é só sobrevivência com um nome bonito. Um looping de expectativas frustradas e sorrisos por educação. E quando você percebe, até a raiva sumiu. Não tem drama. Só uma apatia silenciosa que vai comendo tudo por dentro.
Aí você entende. O nome disso não é preguiça, nem fraqueza. É exaustão emocional. E ela não grita, ela silencia. E se isso fez sentido pra você em algum nível, comenta aqui embaixo. Talvez alguém leia o que você escreveu e se sinta um pouco menos sozinho. E se quiser continuar com essas conversas comigo, se inscreva no canal e deixa o like. Não para alimentar o ego, mas para mostrar que esse tipo de conteúdo ainda importa. Por que você continua se doando mesmo quando não sabe que nada vem de volta? Por que você insiste em segurar o mundo mesmo quando ninguém segura você? Existe um nome para isso. Se chama reforço intermitente. É quando um retorno não é garantido, mas vem de vez em quando. É esse de vez em quando é o que te prende. Tipo aquelas máquinas de jogo onde você quase ganha, mas nunca o suficiente. O sistema perfeito para te manter tentando, sem perceber que você já tá perdendo muito tempo. Agora junta isso com outro detalhe, a idealização. Desde cedo você aprendeu que se fizesse tudo certo, seria reconhecido. Que bastava ser útil, legal, educado, disponível, e o amor, o cuidado, o sucesso viriam como consequência. Só que o mundo real não funciona com lógica emocional. E aí, quanto mais você dá, mais espero que você continue dando. E quando você falha, uma vez só, esquecem de tudo que você já suportou em silêncio. E sabe o que acontece nesse ponto? Você não para. Você dobra a aposta, tenta mais, se explica mais, se corrige mais. Porque acha que o erro é seu, que o problema está em você. E assim você vai se anulando devagar. Deixa de dizer o que sente, deixa de pedir o que precisa, deixa de existir em nome da aceitação. Você vira funcionário da própria aprovação. Yang diria que aquilo que você finge não sentir começa a te controlar por dentro. E é isso que acontece aqui. Você não quer incomodar, então engole. Você não quer perder, então se adapta. Não quer ser desagradável, então se anula. E um dia você percebe que está vivendo como se fosse uma versão controlada de si. Como se tivesse o tempo todo num palco, encenando uma vida que faz sentido para os outros, mas que não faz nenhum sentido para você. O que te esgota não é só a rotina, é o esforço constante para caber num molde que nem você escolheu. E que mesmo assim você insiste em preencher. Você diz que quer paz, mas continua aceitando a guerra diária de provar que merece estar aqui. Diz que está cansado, mas insiste em ocupar o mesmo lugar, com os mesmos gestos, esperando um resultado diferente. Isso não é força, é repetição. É desespero maquiado de lealdade. E antes que você diga, é só o jeito que eu sou, não é. É só o que você aprendeu a ser para ser aceito. Você foi treinado para sobreviver agradando. E hoje paga o preço de não saber o que quer. Porque passou a vida tentando ser o que esperavam. E quando alguém se aproxima demais, você recua. Porque no fundo, acha que se mostrar quem você é de verdade, vão embora. Então você se antecipa e some primeiro. E isso chama de proteção. Mas é só o medo mal resolvido e disfarçado de autocontrole. Quer ser amado, mas tem medo de ser percebido. Quer ser compreendido, mas esconde o que sente. Quer mudar, mas não larga a versão de si que te destrói devagar. E aí você começa a viver em ciclos. Se doa demais, se frustra, se fecha, sente culpa, se doa de novo. E chama isso de ser intenso. Mas isso não é intensidade. É esgotamento emocional disfarçado de afeto. Enquanto isso, o mundo repete mantras vazios. Atrai o que você vibra. Quem quer dá um jeito. Seja a sua melhor versão. Como se bastasse você dizer que é luz para deixar de se sentir escuro. Mas a real é que você não é tão preso à dor. Tão preso à história que criou sobre ela. Uma história onde você sempre tem que aguentar mais um pouco. Onde o problema é você e nunca o que fizeram com você. Onde pedir ajuda é fraqueza e cuidar de si é egoísmo. Mas talvez, só talvez, o que te esgota não é a vida, é o esforço para continuar fingindo que ela faz sentido.
Talvez o primeiro passo não seja mudar tudo. Talvez seja só parar. Respirar sem pressa. Silenciar o barulho interno que te obriga a funcionar o tempo todo. Porque não é normal se sentir culpado por descansar. Não é saudável viver como se o mundo fosse desmoronar se você falhar uma vez. Desacelerar não é fracassar. É se preservar. É olhar pra dentro e admitir com coragem: eu não tô bem e tá tudo bem. Nesse ponto começa a poda. Porque para crescer de verdade você vai ter que cortar. Cortar vínculos que só sugam, cortar a obrigação de ser forte, cortar o papel de salvador que você assumiu sem perceber. A poda dói, mas sem ela a árvore cresce torta, ou nem cresce. E depois da poda vem o silêncio. Um silêncio estranho no começo, quase desconfortável, mas que aos poucos começa a limpar o espaço onde você vai poder se escutar. Porque enquanto você repete o mundo, é impossível ouvir a si mesmo. E então, sem pressa, você começa a se reconstruir, uma nova versão de si. Não um novo eu performático na rede social, mas uma existência mais honesta, mais sua, mais leve, talvez, mais livre, com certeza. Você começa a entender que não precisa ser compreendido o tempo todo. Você precisa antes se permitir ser. E isso já muda tudo. Porque se encontrar não tem nada a ver com alcançar uma meta, um status ou um ideal. Tem a ver com parar de fugir, com aceitar a bagunça, com olhar no espelho sem precisar se justificar. Amar de verdade, inclusive a si mesmo, é suportar a bagunça sem perder o próprio chão. Talvez não exista mesmo um manual. Talvez viver seja isso aí mesmo que você está tentando esconder. Tropeço, exaustão, silêncio. E essa sensação de que você deveria estar em outro lugar, vivendo outra vida, mas está aqui, ouvindo isso, sentindo algo que nem sabe nomear direito. E se tudo isso for só um lembrete? Um pedido sutil do seu corpo, da sua mente, da sua história, para você voltar não pro começo, mas para si. Às vezes não é sobre consertar, não é sobre fingir, mas tá tudo bem. E começar a existir do jeito que é, sem performance, sem excesso. Só você, por inteiro, pela primeira vez em muito tempo. E se você não estiver quebrado? E se só estivesse mudando demais pra caber onde nunca coube? E se esse vídeo falou com você de algum jeito, escreve aqui nos comentários. Às vezes o que você compartilha pode ajudar quem tá passando pela mesma coisa. E se quiser seguir acompanhando esse tipo de conversa, se inscreve no canal e deixa um like. Não é pelo número, é para mostrar que ainda tem espaço para esse tipo de reflexão.